Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? Um novo assunto, que é o assunto de povos indígenas do Brasil, tá? Neste capítulo aqui, nós vamos falar dos nossos povos indígenas antigos, não dos povos indígenas que vivem hoje no nosso território e tudo mais. Quer dizer, também vamos falar, né, porque querendo ou não, os povos que vivem hoje são descendentes desses povos antigos, mas eu vou focar com vocês nos primeiros habitantes, tá? Nos povos indígenas que a gente chama de paleoíndios, que são os povos indígenas mais antigos. O que acontece? No sexto ano, eu sempre falo para vocês, nós estamos estudando o início da história, o início do mundo. Nós já vimos os povos antigos, os egípcios, os mesopotâmicos, já estudamos o surgimento do homem. Então, já que nós já vimos os povos antigos lá de outros continentes, como, por exemplo, o Egito, na África, os mesopotâmicos ali na região do Oriente Médio, a gente vai estudar agora os povos indígenas do Brasil, os povos antigos do Brasil. O nosso livro ele já traz uma imagem que ela é bem significativa, tá, para esse assunto, que é uma imagem de uma montanha. Essa montanha não é uma montanha qualquer, ela é um sambaqui. Já coloca essa palavrinha aí no seu cérebro para você não se esquecer, o sambaqui. Nós já vamos entender o que é. Bom, na primeira página do nosso capítulo 6, ele vai apresentar para a gente quem são os paleoíndios, tá? Os paleoíndios são pessoas que viveram no Brasil cerca de 12 mil anos atrás, tá? A gente não sabe, na verdade, ao certo, há quanto tempo essas pessoas chegaram na América, porque a gente não encontrou fósseis mais antigos que 12 mil anos. Mas não quer dizer que não existia há 50 mil anos, há 80 mil anos, tá? A gente fala 12 mil porque o fóssil, ou seja, a ossada mais antiga encontrada, ela tem 12 mil anos. Mas pode ser que a gente ainda não tenha encontrado outras ossadas que tenham debaixo da terra e tudo mais, tá? Então, a gente vai ficar com essa data. Os paleoíndios são povos que viveram no Brasil milhares de anos atrás, cerca de 12 mil anos, e eles são, digamos, os nossos antepassados, tá? Esse daqui é um crânio, ó, de um paleoíndio encontrado na região de Minas Gerais, que são os nossos antepassados. Então, se eu perguntar em prova para você assim, quem são os paleoíndios? São indígenas antigos que viveram no Brasil há milhares de anos atrás, ou cerca de 2 mil anos atrás, tá? O interessante é que esses paleoíndios, olha só a situação deles, eles conviveram com a megafauna. Aqui nesse quadradinho verde está falando pra gente sobre a megafauna. Veja bem, mega é grande e fauna é animal, então animais grandes. A megafauna é uma categoria de animais antigos, é claro, não existe mais hoje em dia, mas de animais enormes. São animais que viveram cerca de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, e eram animais bem maiores do que os animais de hoje em dia. Tinha, por exemplo, os mamutes, que não existem mais, o leão das cavernas, o rinoceronte gigante, maior. O rinoceronte em si já é grande. Agora, você imagina um rinoceronte da megafauna, ele era muito grande. Aí ele vai falar aqui pra gente, ó, que no Brasil existiu o mastodonte, a anta gigante, o tatu gigante, o tamanduá gigante, o tigre dente de sabre, a preguiça gigante. Essa foto aqui, ó, é o fóssil de uma anta gigante encontrada no Brasil. Essa anta aqui, ela é muito grande. Aqui na foto parece pequeno, mas só que se você for ver mesmo a ossada dela, você vai perceber que é muito grande. Eu vou passar um vídeo complementar para vocês, que é uma reportagem que mostra mais ou menos como eram esses animais. Então, esses paleoíndios, eles conviveram com esses animais gigantescos. Imagine a gente nesse tempo. Aí aqui ele vai falar pra gente sobre os sambaquis, que é o que eu falei pra vocês ainda agora, tá? Esses primeiros habitantes do Brasil, eles também podem ser chamados de povos dos sambaquis, tá? O que eram os sambaquis? Os sambaquis eram montanhas que eram construídas, que eram formadas pelos povos indígenas a partir de restos de coisas deles. Restos de conchas do mar mesmo, cerâmica, pedra,
ossos, ferramentas, armas, restos de fogueira, restos de alimentos, tudo que eles iam jogando fora, eles iam formando essas montanhas, tá? E essas montanhas a gente chama de sambaquis. Esses sambaquis, um ponto interessante de se perceber é que eles se formavam principalmente no litoral. Então, era mais os povos indígenas do litoral que faziam essas montanhas, esses sambaquis. Esse texto aqui do livro de vocês, ele é muito interessante, porque ele conta pra gente um pouquinho dos sambaquis. Olha só, o tamanho dos sambaquis varia, desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, ou seja, do tamanho mais ou menos de uma pessoa, né? Até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura. Então, quase um prédio, né? Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes no território, para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que os construíram são conhecidas hoje como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Os povos dos sambaquis produziram objetos conhecidos como zoolitos, que são pedras talhadas em formas de animais. Ao lado, zólito, feito por volta de 8.000 anos atrás, encontrado em Sambaqui, no estado de Santa Catarina. Então, uma coisa interessante que eu quero que vocês guardem é que esses sambaquis, eles não eram apenas uma montanha de lixo, tá? Muito pelo contrário, era como se fosse um monumento histórico para a população que construiu esse sambaqui. Era para você representar que ali o território era seu, e para outro povo que vinha de longe saber que ali tinha um dono, tinha um povo que era dono daquele local. Então, o sambaqui era como se fosse um marco territorial, era como se fosse uma bandeira, era como se fosse o número do território dos povos indígenas, tá? É isso. Aí, esse zoólito aqui era como se fosse uma cerâmica que eles faziam, né, em formato de animais, e muitos foram encontrados nessas montanhas. Esses sambaquis, na verdade, eles são verdadeiros achados para nós historiadores, porque pelos sambaquis a gente consegue ver o que eles faziam, o que eles consumiam, como era a vida deles, porque ali eles jogavam fora aquilo que eles não estavam usando mais, mas que eles já usaram em algum momento. Então, fala muito sobre a vida desses povos indígenas, sobre o que eles comiam, as ferramentas e tudo mais, tá? Aí ele fala aqui pra gente, além dos sambaquis litorâneos, existem os sambaquis fluviais, que são vestígios encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, nas proximidades do Rio Xingu e Guaporé, na bacia do Rio Amazonas. Então, o mais comum era que esses sambaquis fossem encontrados no litoral, que é aquela parte do Brasil ali que fica em contato com o oceano. Mas também foram encontrados sambaquis, que são os sambaquis fluviais, próximos de rios no interior do país também, tá? E por último, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre esses povos indígenas, quem são eles, onde eles moravam e tudo mais. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que os povos indígenas do Brasil, eles são vários, eles são centenas de povos, eles eram muito mais na época que os europeus chegaram aqui e muito mais antes ainda disso, né? Na época que não... bem antes de 1500. E o que acontece? Os estudiosos dividiram os povos indígenas que se teve conhecimento em 2 grupos, tá? De acordo com a língua. Então, as centenas de povos indígenas do Brasil foram divididos em 2 grupos. Esses 2 grupos a gente chama de troncos linguísticos, tá? Um tronco linguístico é o tupi e outro tronco linguístico é o macro-G, tá? Então, se eu perguntar em prova para você, de que forma os estudiosos dividiram os povos indígenas, você vai dizer em 2 grupos, chamados de troncos linguísticos, tá? E eles dividiram esses 2 povos de acordo com a língua, com as semelhanças que a fala deles tinha, tá? Então, tinha o tupi e tinha o macro-G. Não fale tupi-guarani, não confunda. Tupi-guarani não é um tronco, tá? O tronco é o tupi e o outro tronco é o macro-G. Agora, muito importante, veja bem, tá? Ele vai falar aqui pra gente os principais povos tupi, Arara,
Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Então, Arara, Guarani, Potiguara e Tupinambá são do tronco linguístico tupi, são povos indígenas do tronco linguístico tupi. Esses povos tupi, a maioria deles vivia aqui na Amazônia cerca de 2.000 anos atrás, tá? 2.000 anos atrás, ou seja, na época que a gente estava estudando o Império Romano, aqui no Brasil, os tupi estavam vivendo aqui nessa região da Amazônia. Só que o nosso livro vai explicar pra gente que esses tupi resolveram se mudar. Se mudaram da essa seta verde que vocês estão vendo, né, que é na região da Amazônia. Então, fazendo essa curva ao brasileiro, tá? Só que o que acontece? Na região do tronco linguístico, esses tupi se encontraram e acabaram se enfrentando. Acabou que os macro para o interior do Brasil. Então, veja bem o que vai acontecer. Vão seguir o fluxo dos rios litoral, expulsando os macro os cangangue, os e os caiapó. São alguns exemplos que você precisa entender essa migração macro-G e essa empurrada dos macro-G para o interior bem dos dois troncos linguísticos. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje é isso. Nós aprendemos sobre os paleoíndios, sobre a megafauna, sobre os sambaquis e sobre os tupi e os macro-G. Um beijo, até a próxima.